E aí, pessoal, estamos começando mais um Espia na Rádio aqui na Rádio Vovó Dedé, exatamente às 3h05 da tarde do dia 23 de junho de 2022. Hoje, recebendo o Paulo Cândido, que tem uma grande trajetória aí no mundo da literatura e da escrita. A gente vai conversar bastante sobre isso. Mas, Paulo, você teve um problema degenerativo aos 20 anos. Você perdeu aí uma parte da visão. E eu acho que isso foi muito importante aí para falar da sua trajetória, porque eu acho que trouxe alguns trabalhos que você traça hoje que são muito fundamentais para o mundo que a gente vive e são muito importantes de serem falados. Então, a gente também vai conversar bastante sobre isso. Mas, para conversarmos, já estamos João Lucas, Pedro Linhares e eu aqui, e a Manduca Paulo. Bom, Paulo, primeiramente, seja bem-vindo aqui à Casa de Vovó Dedé, tenha uma boa tarde. E a gente fica muito curioso para entender realmente como foi que começou esse princípio da literatura. Como você gostou de escrever, como foi que começou, assim, a aflorar essa paixão pela escrita? Boa tarde a todos vocês, companheiros e companheiras aqui da nossa rádio. É sempre uma alegria estar aqui na Casa da Vovó Dedé. Hoje, pela primeira vez aqui na rádio, para trazer esses assuntos interessantes, né, de como a gente vive em um mundo onde 85% das informações vêm através da nossa visão. E quando a pessoa tem alguma limitação nessa visão, né, física, a gente passa a trilhar por certos caminhos que são caminhos que vão tornar depois a sociedade mais inclusiva e com essa diversidade mais apropriada para todo mundo viver compartilhando a paz, né, e o progresso social. Eu sempre gostei de escrever desde criança. Ainda não tinha esse diagnóstico da minha deficiência da visão, né, que é uma doença chamada de Stargardt, de uma degeneração macular, que estava no meu código genético, que se manifestou aos 20 anos. Mas eu sempre gostava de escrever, de fazer poesias, e escrever contos, enfim. Que massa. Na minha época de garoto, tinha uma brincadeira chamada disparate, né? Não sei se no tempo de vocês. Não. Isso é o que era? Era um caderninho que a gente rolava no quarteirão que a gente morava, né? Aí a primeira página do caderninho era numerado de 1 até, 50. Aí a pessoa que pegava aquele caderninho na sua mão, ela colocava o nome dela em algum número daquele, né? Por exemplo, número 8, Paulo Cândido. Aí, nas outras folhas, as perguntas que tinha lá, eu ia respondendo onde tivesse o número 8, né? Por exemplo, qual o seu prato predileto, né? Aí você colocava, qual o seu time, tal. E era uma forma dos jovens se conhecerem uns aos outros. Era uma paquera. Era uma paquera. Né? Então, você queria saber de alguma garota, se você convidasse para ela para ir ao cinema, se ela aceitaria ou não, né? E a partir daí, você vai... tendo acesso que as crianças talvez não tenham mais hoje, como a gente tinha na época, dos gibis, as revistas em quadrinhos, né? Aquelas revistas do Pato Donald, do Tio Patinhas, aqueles quadrinhos com as falas dos personagens. Às vezes você aprende palavras novas, né? Você aprende... Então é uma questão mesmo de gosto, né? De personalidade, que no Brasil, infelizmente, não é o que é real, normal, natural. A maioria de nós brasileiros não gosta muito de ler, não tem muito interesse, às vezes, para a literatura, né? Então, é uma coisa realmente pessoal, particular. E quando eu tive esse diagnóstico, eu sou formado em engenharia elétrica, e mesmo assim, com esse diagnóstico, eu fui trabalhar, passei 13 anos no mercado trabalhando, até que um dia resolvi conhecer o Instituto de Cegos, aqui do Ceará. E lá no Instituto eu conheci um software chamado DOSVox, é um software desenvolvido no Rio de Janeiro, que permite que a pessoa com baixa visão, uma pessoa cega, utilizasse o computador através das cintas de voz. E como eu conhecia já alguns alunos do Instituto que tinham talentos, né, de contar história, de fazer parte de projetos de poesia, eu tive a ideia de lançar uma academia de letras dentro do Instituto, porque eu também tinha adentrado numa academia de letras, né, com o meu primeiro livro, Viagem ao Céu Particular, um livro de poemas. E a partir de então, isso está de 2009 que eu entrei na academia, né? Em 2007 foi que eu fundei a Academia de Letras do Instituto. A gente vai já falar aqui sobre essas aves de retina. Sim. Então, esse é meu envolvimento com a literatura, né? Com a cultura em geral. E como foi que começou, assim, antes mesmo da perda da visão, na prática? O que é que você escrevia, para quem escrevia, o que é que você gostava de ler? Gostava muito de ler uma revistazinha, um livrozinho chamado Reader Digest, né? Seleções. Gostava muito de historinhas de faroeste, né? De Bang Bang. Tem uns livrinhos assim pequenos, né? Que contavam aquelas histórias do velho oeste americano. E gostava de ler revistas. Era muito interessante nessa época que você tinha muito acesso à informação através de revistas, né? Eu gostava de futebol, tinha a revista Placar.
né? Eu tenho uma revista que eu lamento não ter guardado essa revista. Eu ainda morava no Juazeiro do Norte, onde eu nasci, no interior. É uma revista chamada O Cruzeiro, que não existe mais também. E na capa dessa revista tinha a foto do Cristo Redentor do Rio de Janeiro. E era como se fosse um 3D, sabe? A capa ela tinha um plástico assim que dava uma dimensão, como se tivesse em 3 dimensões, né? Legal. E contava justamente a história do Brasil, né? Que tinha conquistado na época no México o tricampeonato, né? Sim. Enfim. Então, hoje em dia é muito fácil, né? Com a internet, você tem um acervo na internet, coisas antigas, você vai lá e pega, né? Hoje em dia é muito legal porque a gente tem uma dinâmica na internet que ela permite muito uma acessibilidade por meio de audiobooks. A gente tem uma coisa que ela é muito mais funcional, né? Mas antes da gente começar e entrar muito nesse assunto, conta pra gente como foi que você perdeu a visão, como foi, porque você era uma pessoa com visão, você não tinha nenhum problema, como citou anteriormente, não usava óculos, não tinha nada. E aos 20 anos, assim, surgiu aquele material genético, ele aflorou ali, ele veio à tona e veio essa doença degenerativa. Conta pra gente como foi pra você o baque. Na realidade, né, quando eu tive esse diagnóstico, os próprios oftalmologistas aqui no Brasil, aqui no Ceará principalmente, desconheciam essas retinoses chamadas, né? Existe mais de 100 tipos de doenças que afetam a retina e que são doenças hereditárias, né? Estão já nos genes. Que você tem até a 10ª geração, às vezes. Caraca! Né? Na sua família, não tem ninguém com deficiência na minha família, mas se você tiver um avô, um bisavô, um tataravô lá no passado que teve algum diagnóstico, alguma doença, aquele gene pode estar sendo transmitido de geração em geração. Caraca. E o meu diagnóstico inicial foi de miopia, né? Natural. As crianças normalmente têm ou miopia ou astigmatismo, né? Aos 14 anos eu comecei a usar os óculos sobre miopia, mas já na faculdade de engenharia elétrica veio esse diagnóstico em função de um evento que aconteceu, que eu vinha da faculdade dirigindo o meu carro, e eu olhei para um lado, olhei para o outro, não vi nenhum nada, aí atravessei a avenida e de repente passou um carro, né? Rapidamente passou um carro. Ele estava no chamado ponto cego, esse carro, né? Aquele me chamou a atenção e eu procurei um médico, me indicaram, né? Dr. Maurílio Cartacho, que Deus o tenha em bom lugar. Ele era um especialista em retina, então ele que fez o diagnóstico. Fez uns exames mais aprofundados. E ele falou, não, Paulo, você tem uma doença degenerativa, genética, que você vai perder a visão gradativamente, você vai ter uma cegueira funcional. Você vai deixar de fazer certas atitudes, mas provavelmente você não perca totalmente a sua visão, mas vai lhe dar um nível de visão que hoje em dia é que eu tenho, né? Talvez a baixa visão, no caso. Chamada baixa visão. E como foi, assim, para aquele garoto que era fascinado por livros, se ver num mundo em que a visão estava ali sumindo? Foi justamente num momento que me surgiu uma outra ferramenta, né? O DOSVox, um software. Quando eu fui conhecer o Instituto de Cegos, em 97, eu conheci esse software chamado DOSVox, né? Na época do MS-DOS, daí o nome DOSVox. DOSVox. Vox porque é a voz, né? Um software que dá síntese de voz. Foi produzido no Rio de Janeiro. E quando eu conheci aquele software, rapaz, isso aqui vai dar jogo aqui, esse software. Aí me matriculei no curso, fiz o curso. E como eu já era uma pessoa criativa, né, que tem aí muitas ideias, uma fábrica de ideias, rapaz, eu vou utilizar esse software para trazer muita gente para o universo geral, né, dos estudos, da profissionalização. Naquela época não se falava em acessibilidade, inclusão, em tecnologias assistivas, né? É Deus colocando você no lugar certo, na hora certa, né? Então começou ali um trabalho de desenvolvimento para trazer uma acessibilidade realmente nesse mundo aqui. O mundo da visão, o mundo que as pessoas... esse software, ele fazia leitura, né? Se eu pegasse um livro, ele lia o livro para mim. Ele tinha um editor de texto que eu podia escrever meus livros. Isso era acessível na época? Acessível. As pessoas do Instituto tinham esse acesso, assim, livremente? Tinha esse acesso. E você se viu, então, num mundo em que existiam possibilidades. Isso. Só que quando eu cheguei no Instituto, quem tinha acesso eram adultos cegos, né? E como lá nós temos uma escola de ensino fundamental, eu imaginei assim, poxa vida, vou colocar essas crianças também para ter já acesso ao computador. Então você trouxe aí... Aí criei um projeto chamado Projeto Dedinho. Onde eu colocava as letras em braille coladas no teclado do computador e quando a criança encontrava o braille no contato e apertava, ela ouvia o som da letra. B, então assim você alfabetizou, você trouxe um processo de alfabetização. Que legal. Aí depois eu aprendi que, poxa vida, essa criança ela vai ficar aprisionada, né? Procurando a letra, né? Então... Vamos usar o próprio teste de teclado do software. Para a pessoa poder... Aí pronto, eu comecei a fazer os cursos como a gente fazia normalmente de datilografia, né?
E surgiram novos talentos aí nesse mundo literário, você conseguiu propor Com certeza. Novos projetos aí, com as crianças principalmente. Com as crianças, né? Agora, o que me chama a atenção é de uma aluna que um dia ela chegou no meu laboratório de informática e disse: professor Paulo, eu queria escrever um livro, né? Com o DOS-Vox. Eu escrevo que tipo de livro? Aí eu fiquei pensando, olha, que tal vamos fazer um livro para fazer com que as crianças tenham interesse em gostar de verdura, de fruta, né? Aí ela criou a Cidade das Verduras, né? A Verdolândia. Então, todos os personagens eram frutas, eram legumes, né? A banda de rock era um quiabo com um pepino, né? E a batata inglesa era sequestrada, que ela vinha da Inglaterra, né? Caraca. A gente ouviu muito falar do Instituto, mas conceitua o que é o Instituto dos Cegos. Fala pra gente onde ele fica localizado e qual a importância dele. O Instituto de Cegos fica ali na Bezerra de Menezes, né? É uma instituição que muita gente conhece, passa lá em frente e sabe que ali é o Instituto de Cegos e tal, mas não sabe o que acontece lá dentro, né? Essas potencialidades. A gente sempre vê, mas não entende. Essas possibilidades. E tinha uma coisa que chamava a atenção também, que era as esculturas do Zé Pinto, né? Que era um senhor que fazia esculturas com ferro velho, né? Com peças de carro velho, que ficava sempre na calçada no meio no canteiro da Bezerra de Menezes. Então, aquilo associava também o Zé Pinto com o Instituto de Cegos. Eu mesmo, né? Passava várias vezes ali. Aí, quando eu precisei chegar lá no Instituto para conhecer o Instituto e me engajei no Instituto, aí eu vi que realmente é uma instituição que sempre teve essa visão futurista, né? Naquela época, né? Sim. Nós vamos fazer 80 anos agora, em setembro, o Instituto de Cegos. Que legal. E as pessoas lá sempre tiveram essa visão de trazer tudo que tivesse a favor das pessoas cegas e tal. Esse software foi o primeiro do Nordeste, que Fortaleza foi a primeira cidade do Nordeste que trouxe para cá, né? Entendeu? Então, eu conheci várias gerações. Sim. Né? Então, hoje, quando a gente recebe uma criança cega de hoje, ela já é uma criança que tem mais potencialidades a se realizar do que as crianças do passado. Porque tem tecnologia, claro. tem audiodescrição, tem pessoas preocupadas em acessibilidade, né? Você fez engenharia elétrica, é isso? Engenharia elétrica. A gente vê aí um processo de software, um processo de tecnologias que elas vêm ajudando muito esse princípio da pessoa com baixa visão, da pessoa com deficiência visual. Mas conta pra gente como foi que você, ao ver esse potencial tecnológico, ajudou. Você participou ali com uma mão ativa no software, você desenvolveu outros projetos. Fala pra gente. Sim, eu imaginei assim, poxa vida, de repente chega a hora de uma criança, um aluno meu que chegava, tio Paulo, eu quero ser engenheiro, eu quero ser um médico, né? E eu pensava, pô, ele vai ter a ferramenta, né? Então eu não vou cortar o sonho dele aqui agora não, vou deixar ele para frente com esse sonho até chegar ao ponto que... Né? Então eu imaginei, poxa vida, então... já que estava começando a ter os programas de cálculo, né? Na minha época da faculdade, o cálculo era no braço, né? Você tinha que pegar lá um escalímetro, né? Medir a distância para saber a quantidade de fio que ia ter um projeto. Aí começaram a chegar os software, né? Que você botava lá os dados e ele calculava já uma queda de tensão, né? Enfim. Então eu imaginei, poxa vida, até a hora de... Aí o que acontece? Eu recebo na minha sala um médico que perdeu a visão saindo do hospital. Caraca! Né, num acidente de carro e por coincidência numa ambulância. Ele vinha no carro dele saindo do hospital e não percebeu que a ambulância que estava à frente dele deu um prego e parou. Né? Ele bateu, ele perdeu a visão nesse acidente. E ele foi lá para o instituto, né? Aí eu apresentei o software para ele se reabilitou e voltou a trabalhar. Né? Ele passou a ser o preceptor da residência médica. Né? Ele tinha um conhecimento de cardiologia e perguntava ao assistente dele o que é que tem aí nessa imagem, o que é que tem indicando aí no exame, né? Então, aquilo que ele pedia para a pessoa ler, ele já podia ler usando o computador, né? O nível de colesterol daquela pessoa, ela pegava, escaneava, né, o resultado do laboratório ali e o software fazia a leitura, né? Então, hoje em dia, a tecnologia é um grande aliado da pessoa com deficiência visual. É um grande né? aliado. E como foi que você se encontrou ali nesse mundo? Você decidiu fazer projetos, decidiu trazer a literatura para dentro, mas você trouxe aí um mundo que estava desfavorecido. A gente vive... você, no caso, viveu numa época em que a gente não falava de capacitismo, não falava de deficiência visual, de acessibilidade, e você viveu uma transição muito grande. Como foi ver as coisas aflorarem, as pessoas tomarem as rédeas da situação e entenderem que o problema existe e tinha que ser solucionado? Imagina, né, um professor que chegou no instituto com uma deficiência visual. Então, o
que não era professor, era engenheiro, né? Mas tocando no laboratório de informática, eu comecei a descobrir o meu lado também de pedagogia. Que massa! Né? Aí os alunos passaram a ter em mim um exemplo, um modelo, né? E uma confiança, né, profissional. Então, tudo aquilo ali fez crescer muitos sonhos, né? Então, os familiares começaram a ver, né, que aquela criança poderia realmente pensar em... Aí eu passei, tá falando pro Pedro, passei a fazer palestra nas universidades. E eu chegava na universidade e dizia, olha, você quer ser um profissional do terceiro milênio? Então, você vai ter que conhecer o universo da inclusão. Né? Aí a gente começou a ouvir história, né, de médicos que a pessoa ia ao médico, a pessoa cega com o seu acompanhante ou a sua acompanhante, o paciente era a pessoa com deficiência visual. Chegava no consultório do médico, o médico não se dirigia ao paciente. Então, o que é que ele tem, o que é que ela tem, né? Aí a pessoa, doutor, eu sou cega, não sou surda, né? Aí começou, né? Ou então o médico chega, ó, tem uma cadeira aí à sua direita, sente. Só que o médico está dando a direita dele, né? E a pessoa sentou e caía, né? Porque ele não tinha essa visão. Se eu disser a minha direita ou a sua direita, você vai se localizar, né? Entendeu? Então aquelas pessoas começaram a ter essa atenção, né? E a gente passou a receber visitantes de universidades, pessoas que chamavam a gente para fazer palestra. A gente dizer que o rádio é um universo muito bacana para uma pessoa que tem deficiência visual, né? Porque você trabalha com voz, né? Você trabalha com audição, né? Por exemplo. Quando foi que você viu essa virada de página no mundo, que as pessoas começaram a falar mesmo? Foi em meados de que ano e qual foi a importância assim, de trazer essa acessibilidade para o topo? Eu estou contando aqui de uma experiência que eu tive, né, há mais de 20 anos, e por incrível que pareça, esses assuntos de inclusão, legislação, é coisa recente. Assim, sim, eu assim, pergunto isso porque eu lembro, acho que em 2018 eu ouvi pela primeira vez a palavra capacitismo, sabe? Capacitismo. Então, o que é isso aí? É justamente essa distância que tinha, né, do cidadão com deficiência, ou a cidadã, e a questão do preconceito. Né? Enfim, a pessoa era super-herói ou era coitadinho, ou se superava, né, ou vivia dependendo do estado da família, por exemplo. Aí nas universidades não formavam profissionais para modificar esse quadro social. Né? Então, hoje em dia, qualquer professor, se eu for na universidade e fizer uma pergunta, como eu fiz há um tempo uma palestra na faculdade de educação, e eu disse ao professor lá, olha, eu vou precisar de um computador. Agora, um computador de boa geração. Não se preocupe, professor. Você vai ter lá o melhor computador que a gente tem. Beleza. Aí cheguei na plateia, né? Aí o computador lá, aí fiz a pergunta, professor, o computador, de acordo com a gente falou? Tá certo. É da última geração, Aí eu perguntei, ele tem algum software que vai me dar acessibilidade? Aí pronto, parou ali, né? Aí, professor, desculpa, mas eu vou falar para os seus alunos e tudo. Então, para mim, esse computador ainda não é da última geração, porque ele não permitirá um aluno cego chegar aqui na universidade ter o seu curso no mesmo patamar de todos vocês, né? Aquilo ali dá um choque nas pessoas, né? Sim. Aí quem está me ouvindo, prestando atenção, então eu quero ser diferente, eu quero ser um professor do terceiro milênio, né? Aí a coisa começou a crescer, né? As pessoas começaram a se interessar, faculdade de enfermagem, área de saúde, me visitando no instituto. E eu dizia, olha, se eu tiver um aluno cego aqui que quer ser terapeuta ocupacional, quer ser enfermeiro, você não vai poder dizer que não. Né? Construa o recurso. Aí chegou lá uma dermatologista, né? Eu perguntei, me diga uma coisa, eu não sou dermatologista, mas sei que a célula epitelial, ela tem um formato diferenciado que você vê lá no microscópio. Ela é verdade, Então, se você tiver um aluno cego ou uma aluna cega, produza esse formato num isopor, numa cartolina, e aquela pessoa vai ter acesso, né? Sim. Aí teve uma professora que teve a ideia de criar ossos, né? Hoje em dia, com impressora em 3 dimensões, está uma beleza, né? Você apresentar um fêmur, né, para uma pessoa cega, vai no tato tocar, né, um coração, né? Como é que é um coração, como é que é um fígado. Então, tudo aquilo ali foi, né? Agora, é preciso que programas como o de vocês, né, levem essas informações para que os jovens de hoje compreendam como é importante participar desse processo, né? Porque, infelizmente, as pessoas acham que a deficiência ela vem marcada para as pessoas. Não, ela às vezes acontece. Né?
Coisa muito tola. Você tá passando em frente a uma quadra de futebol de salão, leva uma bolada no olho, perde a visão, e aí? Pois é. Abre uma geladeira com o corpo quente. Uma coisa que você citou é muito importante, é esse mundo jovem. A gente sabe como o mundo jovem ele é uma explosão ali de hormônios, sentimentos. Mas como funciona para o jovem que tem a deficiência visual, o jovem que ele tá inserido, né? Porque quando a gente fala do deficiente visual, ele não tá à margem da sociedade, ele tá dentro da sociedade. Então ele convive com pessoas com visão, de baixa visão, sem visão. Mas como é que ele tá ali inserido e como a gente deve inserir também? Ele está automaticamente inserido na sociedade que ele participa, né? Automaticamente, porque ele nasceu naquela sociedade. Mas ele vai precisar, né? Vai precisar do gestor público, do Estado, vai precisar da igreja, da escola, enfim... Acho que até dos amigos. Das instituições. As pessoas devem ter a consciência, de todo um processo, né? De isso, né? Quantas histórias, infelizmente, a gente ouviu lá no Instituto de pessoas que chegavam lá, perderam amigos, se afastaram dos amigos, né? Então não eram amigos, eu dizia, então não era seu amigo, né? Se afastou de você por isso, não era seu amigo, né? Casamentos que se desfizeram, né? Porque a mulher, o marido, entendeu? Então é questão mesmo de visão social, né? De você se colocar no lugar do outro. O jovem cego chega em grupinho num shopping, ele não vai conseguir chegar nos locais que ele quer chegar. Aí você já faz um trabalho, né, com os próprios seguranças, né? O sistema de comunicação, segurança vem, leva para lá, leva para cá, né? Outro dia, conversando com a nossa psicóloga, da minha preocupação, a juventude, como você falou, né, de explosão hormonal. Então, você vai num barzinho, você vai numa balada, e você consegue ver alguém interessante, né, e trocar uns olhares e tal. Pessoa cega, não, né? Eu com baixa visão, já me livrei muito de levar umas pancadas. Eu posso estar no restaurante olhando assim para frente, que eu não estou vendo as coisas, e posso estar olhando para a mulher de alguém, por exemplo. E a pessoa vem tomar satisfação, né? Sim. Então é muito importante. É para que a criança, o jovem, entenda que ele pode interagir com as outras pessoas, né? Que ele pode ter esse conhecimento, essa informação. Por isso que é importante fazer, por exemplo, uma autodescrição para a pessoa. Olha, eu sou assim, baixinho, alto, louro, moreno, etc, etc. Né? Lá no Instituto, eles me conheciam muito pelo perfume que eu usava na época, né? É o perfume do tio Paulo. Eu passava, né? Então são sentidos, né? E você que trouxe aí o Instituto e a gente falou um pouco desse apoio psicológico, qual a importância, principalmente quando a gente fala de uma pessoa que tinha a visão e perde ela, qual a importância desse apoio psicológico, de, enfim, ter esse acompanhamento? É de suma importância, porque a família adoece muitas vezes, né? Porque se preocupa, né? Enfim, acha que é o final do mundo. Você já ouviu aquela história daquele cientista que foi perdendo os movimentos, né? Sim. Né? Mas a inteligência permaneceu, né? Então, o ser humano é inteligência, é sentimento, é emoção, né? Então, a gente fica, assim, gratificado, entre aspas, quando chega um aluno, uma pessoa com muita depressão, o mundo acabou, e quando ela se reabilita no instituto, né, ela volta à vida, volta a ter a nova vida, né? Então, é muito importante. Lá nós temos atendimento psicológico, nós damos fonoaudiologia, né, terapia ocupacional, escola, hospital, clínica, enfim. É um universo que mostra que você pode ter informações vindas não só através da visão, né? Que, além disso, é muito interessante. Na peça do teatro, que a gente faz parte do Olho Mágico, as pessoas vendadas, que você tem uma cena lá que você coloca um refrigerante como se fosse um champanhe numa taça, e a pessoa vendada não consegue encontrar a boca, né? Para poder... Ou então... Você vendo as pessoas no curso lá e dá orientação. Dê uma meia volta à esquerda, uma meia volta à direita. Aí quando você tira a venda das pessoas, tá um para um lado, tá um para o outro, tá um para o outro lado, né? Às vezes você sabe nem o que é a sua lateralidade, que é a direita, que é a esquerda, né? Porque você tá tudo na visão, né? Sim. A gente vê uma coisa que é muito forte na sociedade com a visão, que é de achar que a deficiência ela vem para acabar com a vida da pessoa. A gente vê isso muito forte de pessoas que falam que morreriam se fossem cegos, se fossem surdos, enfim, tivesse algum tipo de deficiência. E eu acho que isso é muito legal você trazer, porque você traz exatamente o oposto, que o mundo não acaba, a vida não acaba quando chega uma deficiência. E você trouxe uma coisa muito legal da bolada,
plantada ali que ela pode vir a qualquer momento. A deficiência é uma coisa que, enfim, ela está à mercê do ser humano, né? Como é que você acha que a gente pode quebrar esses preconceitos e aprender que enfim, a acessibilidade devia ser uma coisa comum, aprender que a deficiência deveria ser algo visto com outros olhos, enfim, de outro patamar? Isso. Por exemplo, um programa como esse de vocês, é um programa que leva informação, principalmente para uma juventude, né? Eu falei que estava falando para o Pedro. O nosso país ele vai se transformar quando a juventude tomar essa consciência, né? Que ela tem a responsabilidade de organizar essa sociedade, né? De fazer com que... eu nunca tive... Você perguntou como é que tinha sido a minha reação, né? Sim. Eu saí do consultório lá do oftalmologista com aquela realidade. Olha, você vai perder a visão gradativamente... Vai ter uma cegueira funcional. Mas isso nunca te assustou, assim? Não, porque talvez eu já tinha essa missão já preparada anteriormente, né? E eu sou uma exceção, né? Sou um dos poucos que chegou lá no instituto sem essa depressão, sem essa... Por quê? Porque justamente por acreditar, né? Que, de alguma forma, eu serei capaz de superar aquela dificuldade que está se apresentando, né? As minhas maiores dificuldades foi... por a minha família não entender, né? Então, quando eu prestava um concurso, que eu dizia, papai, eu vou fazer o concurso, mas aqui está dizendo que a segunda etapa é um exame médico, né? Aí eu passava na parte escrita, chegava no exame médico, o médico ia fazer um exame que eu precisava da visão, ele ia achar que eu não estava enxergando direito, né? Entendeu? E hoje em dia, não. Até o professor amigo meu fala, é muito melhor você contratar um cego numa fábrica ou numa empresa, porque ele não vai perder tempo olhando para uma pessoa que está passando, né? Vai tirar a atenção daquele que... E é verdade, sabia? Nós empregamos alguns alunos nossos numa fábrica numa metalúrgica. Era montagem de, acho que, liquidificadores. Nossa. Os 2 cegos daquele setor foram os que mais produziram. Estava até criando uma rusa com os outros funcionários, porque eles não perdiam tempo e tinham tanta acessibilidade na mão, no tato, né? Que eram mais rápido que os outros, né? E muito além de todo esse processo que a gente trouxe, tem uma coisa muito importante que é a visibilidade. A visibilidade da pessoa com deficiência, porque isso traz uma inserção na sociedade. Quando você traz o seu livro Aves de Retina, quando a gente vê... vamos falar dele, né? O Ítalo que cantou aqui na casa. O Ítalo, que é uma das Aves de Retina. A gente vê o Ítalo que veio aqui pra casa de Valdedé, fez um show e arrasou ali no show. Quando a gente traz essa inserção para o mundo e não coloca na margem, é muito importante. E falando de visibilidade, vamos trazer um pouco o livro, como foi a proposta dele. Conta pra gente. Nossa. Como é que a gente faz para mostrar na câmera aí? Já tá mostrando. Tá mostrando a capa dele? Tá sim. Que né? linda a capa. Muito linda. Então, esse livro aqui, como eu falei, né? Em 2007... eu lancei essa academia de letras lá no Instituto, que tinha crianças, né, com muito potencial. E quando nós completamos 10 anos, eu escrevi esse livro. Aí imaginei, poxa vida, as aves de rapina, elas voam alto, né, para vislumbrar suas presas e mergulham para capturá-las, né? As aves de retina, elas voam alto para encontrar os seus sonhos, né, e mergulhar para conquistá-los, né? E também eu recebi um pássaro de madeira, que recebi de presente de uma amiga minha, um pássaro que ele não tinha asa, né? Era um pássaro com o bico, né? O corpo, asinha e tal. E numa reunião que eu estava tendo lá com os meninos cegos, ela colocou esse pássaro na mão de um senhor cego, seu Celso. E perguntou, o que é isso aqui, seu Celso? Ele tocou, todo mundo esperava que ele fosse dizer, não, deve ser um perfume, deve ser uma caixa. Ele disse, não, isso aqui é um pássaro, né? Aí aquilo achei bacana, coloquei esse pássaro no meu computador e ficava olhando para ele. Aí quando eu estava pensando no título do livro, eu imaginei, Aves de Retina. Né? Entendi. Né? Aves de Retina. Aí por isso que a capa é um olho, como se fosse um olho, né? E um pássaro saindo da retina. Eu achei que era uma borboleta. Né? É um pássaro, né? Que lindo. E ele conta a história... Conta a história de como é que cada um dos acadêmicos chegou Que legal. na academia, né? Por exemplo, o Paulo Mateus, o Mateuzinho do acordeão, que fez também uma gravação aqui na Vovó Dedé. Quando ele entrou, ele tinha 12 anos, né? O Ítalo Gutierrez também entrou, já acho que tinha perto de uns 20 anos, 19 anos.
Que massa. Inclusive, as pessoas com deficiência visual, elas podem conferir esse livro através das tecnologias? Está disponível em Braille? Sim. Esse livro está disponível em Braille lá no Instituto e também em audiolivro, né? Em audiobook. E esse livro aqui, o Ave de Retina, ele vai ser doado para cá para vocês, entendeu? Então, de repente, eu sei que tem aqui o pessoal do audiovisual, de repente, quiser gravar para fazer um audiobook ao nível de vocês, né? Uma coisa que eu acho muito interessante a gente trazer um paralelo para a sociedade atual, para o mundo que a gente vive hoje, que é a tecnologia. Na plataforma de streaming da Netflix lançou uma nova temporada de The Umbrella Academy, que é uma série muito famosa, e atualmente um dos personagens é uma personagem cega. Ela não tem os olhos, mas ela enxerga através de aves. Ela tem, acho que uma espécie de corvos que são os olhos dela. E eu quero entender para você, depois que você perdeu a visão, como você passou a enxergar o mundo? De que maneira? Foi por meio da escrita? Foi por meio... você colocou essa falta de visão em alguma outra coisa? Como funcionou? Como você começou a enxergar as coisas? Eu comecei a enxergar através do som que era emanado da alma das pessoas, né? Perceber essa sonoridade... de que, por exemplo, eu estou conhecendo vocês aqui hoje, nessa nossa entrevista, né? Entendeu? Mas já percebo que vocês são daquelas pessoas que eu, com certeza, perceber, como estou percebendo aqui, essa sonoridade da alma, né? Ou seja, é você tentar construir todos esses elos com todos os outros sentidos. Sim. Né? Pode ser através da escrita. Por exemplo, através da escrita, você pegar um texto de uma pessoa que perdeu a visão, que tem a oportunidade de escrever um texto e ver seu texto publicado num livro... Aí você vai perceber que ela está dando a visão dela de mundo, não da cegueira, não da depressão, não da dificuldade dela, né? Entendeu? Então, muitos enxergam a vida... Eu passei também a enxergar, logicamente, mais com o tato, com os outros sentidos, né? Com a audição, né? Porque isso é muito importante também. Uma coisa que a Casa de Vovó Dedé, eu acho que ela entra em muitos aspectos aí da sua trajetória. Eu acho que tanto da pedagogia, como você falou, a gente vive num universo da educação aqui, a educação musical, audiovisual. E o que é que você vê que precisa ser necessário para um deficiente visual como aluno, assim, o que o professor deve trazer de acessibilidade quando a gente fala das artes? A gente vive num mundo em que as pessoas todas devem fazer arte, todas devem trazer esse princípio para o mundo. O que é que você vê que deve ser necessário para trazer de acessibilidade? A resposta de uma pergunta que vai separar o joio do trigo, né? Então, muitas vezes, um professor tem à sua frente, ou qualquer profissional, uma pessoa com aquela limitação visual, e ela se pergunta, o que é que eu vou fazer? Né? O outro já se pergunta assim, como é que eu vou fazer? Né? Enfim... O próprio professor Antônio Borges, que desenvolveu esse software do Osvox, ele na época era professor de computação gráfica, e ele dando aula, andando para lá e para cá, e percebeu que tinha um aluno que não acompanhava, como os outros estavam acompanhando. Para onde o professor ia, né? Ele depois ficou sabendo que o aluno era um aluno cego. Ele não dispensou o aluno, não mandou o aluno ir para casa fazer um trabalho para apresentar depois. Ele foi buscar ferramentas para que o aluno conseguisse trilhar o mesmo caminho dos outros, né? Então, ele fez a diferença. Sim. Não é verdade? Que massa. Então, é você entender isso daí, né? Que você não é a peça única no mundo. Você faz parte de um organismo sincronizado, né? Por exemplo, se você produz paz, mas ali perto de você tem gente que não produz a paz, você vai sofrer do mesmo jeito. Com certeza. Né? Então, ninguém está só. Então, se uma dificuldade que uma pessoa está enfrentando por não ter um dos sentidos, e você não faz nada para poder apoiar ou auxiliar de alguma forma, né, ou minimizar as dificuldades, né, você pode estar se autocondenando, que Deus livre todas as pessoas de ter um problema desse, né, que é uma frase que eu nunca esqueci de um aluno meu, que ele me disse, professor Paulo, eu via muito cego nos terminais na rua, e era indiferente, não ajudava, não passava, como não existia aquelas pessoas. E quando ele perdeu a visão, ele sentiu na pele, né, aquela necessidade, né? Aí eu falei para ele, olha, se você tivesse respondido essa questão, se você tivesse se cobrado como você está se cobrando hoje, né, você tinha evitado esse hiato aí todinho, né, de falta de responsabilidade social,
de falta de cidadania, e assim vai, para gestores. Falando um pouco da cidadania, tem uma coisa que eu acho que fica muito paralela, Oriol, a gente ultrapassa o limite, porque a gente sabe do cuidado e às vezes desse extra cuidado. A gente sabe que a pessoa com deficiência visual, ela não é uma pessoa inútil, ela faz as suas ações, e as pessoas muitas vezes trazem esse extra cuidado, no caso, como uma forma, é como se fosse uma criança, um bebê. Qual a importância da gente não ultrapassar esses limites? Entender que a acessibilidade ela vai até certo ponto e que as pessoas com deficiência têm a sua autonomia. Olha, essa sua pergunta, nem precisava de eu estar aqui para lhe responder, porque você tem à disposição hoje a tecnologia, né? Basta você teve a curiosidade, vamos pesquisar na internet. Você vai encontrar muitas coisas, como lidar com uma pessoa com deficiência, né? Etc, etc, etc. Mas é muito importante a pessoa ter essa curiosidade, essa vontade, né? De que forma ela pode ser atuante em todos esses processos. Aí você vai encontrar família que deu super proteção, né? Você vai encontrar família que deu a oportunidade daquela pessoa ter uma autonomia, porque existe uma diferença entre autonomia e independência, né? Vamos supor, um cego ele é independente para ir ao banco fazer uma atividade no banco. Mas ele não vai ter essa autonomia. Ele vai precisar saber se ele consegue chegar no banco, né, sozinho. Se no banco vai ter como ele usar a máquina que vai dar o acesso para ele. Entendeu? Então, depende muito de cada pessoa, de cada personalidade. Mas o mais importante é isso. Não se colocar como diferente e nem entender o outro como diferente. Sim. Né? Então. Vamos supor, você vai servir um refrigerante com uma pessoa cega. Aí você, eu estou botando refrigerante aqui no seu copo. Né? Não é assim, né? Não precisa desse extra cuidado. Né? Você diz, olha, tá aqui o seu copo, tá aqui no seu lado esquerdo, tá aqui o refrigerante e tal, então, entendeu? Você quer alguma ajuda? Aí a pessoa vai dizer, não, você pode me ajudar e tal, né? Sim. Então, o Yamandu, ele citou uma coisa muito legal, assim, que é uma série agora que tá saindo de Umbrella Academy, que tem uma personagem que ela é cega, onde a visão dela literalmente é um animal. Então, uma coisa que geralmente acontece muito aqui na vida real, onde a visão das pessoas são os animais. Tem animais que ajudam as pessoas, cachorros, gatos, não sei. Fala um pouco dessa importância com contato com esses animais que podem auxiliar no dia a dia das pessoas e facilitar mais essas ações. Dizem, né, que os animais são irracionais, né? Mas eles têm um tipo de raciocínio, né, de sentimentos, por exemplo. Tem um senhor cego que ele me comentou esses dias. Ele tem uma cachorrinha lá na casa deles e a cachorrinha já descobriu que ele é cego, entendeu? Poxa. Então, quando ele vai saindo do quarto, o que ela faz? Ela se encosta na perna dele e vai, né, encostando, assim, direcionando ele para ele ir para a cozinha, por exemplo, para ir para o quarto de volta, né? Nossa. Naturalmente, ninguém ensinou ela, já é diferente do cão-guia, né? O cão-guia é treinado, né, para guiar uma pessoa cega, né? Ele passa todo o processo de comandos, né, entendeu? Então, é a questão do instinto, né? O animal ele tem um instinto, né? Tem animal que perde a visão, né? Então, ele passa a utilizar um instinto dele Ninguém ensina, ninguém vai fazer orientação e mobilidade com, por exemplo, um cachorro cego, um gato cego, né? Então, naturalmente, pelo instinto, ele vai... Então, o ser humano é muito instintivo também, né? Sim. Então, ele tem que aprender que ele pode se orientar pelo som da natureza, né? Pelos animais, enfim, por todo esse processo, né? Voltando, Não é uma pergunta, é só para complementar. Que Tá. quando você falou do animal que perdeu a visão, é que eu lembrei de um caso que o cara era cego, aí tinha um cão-guia, o cão-guia ficou cego e tinha um cão-guia para guiar o cão-guia para guiar o dono. Eu ia trazer um paralelo muito importante de volta à casa de Roradé, que você citou muitas das coisas do audiovisual, que você trouxe como acessibilidade aí para esse mundo da deficiência visual, como a rádio, como, enfim, o audiovisual como um todo. E aqui na casa de Roradé a gente faz esse trabalho. E a gente trouxe o Ítalo aqui recentemente. Sim, e eu queria muito trazer um pouco, a gente falou de visibilidade, falou de trazer no topo, né, as pessoas com deficiência, trazer pra dentro mesmo da sociedade. E a gente aqui na Casa de Roradé fez esse trabalho audiovisual com o Ítalo, que participa lá do Instituto dos Cegos. A gente quer trazer aqui, vamos ouvir um pouco. Foi um Revelarte, né? Ele participou de um dos projetos que a gente vai conversar já, que é o Revelarte aqui da Casa de Roradé. Vamos lá, Ítalo Gutierrez cantando Meu Coração. Meu Coração.
você, por não poder te dizer que te amo e que te quero junto a mim. Perdão por te amar tanto assim. O vento frio vem de encontro à minha voz. Ela chama por você e me faz lembrar que não está aqui. Então começo a te sentir. Meu coração não pode mais sofrer tanto assim. Me sinto mal de olhar pra você e de saber que nunca poderei sentir teu corpo bem pertinho do meu. Pensar que o teu coração é meu. Que vontade de te ver. Meu coração sofre a tristeza de não poder te abraçar. Sim, já sofri mais do que posso. Chega a doer esse amor que vive em meu coração. O amor que eu sinto por você me faz ver que preciso de você. Como pode um sentimento ser assim? Me faz bem e me faz tão infeliz. Não quero que saiba desse amor, pois não quero ver você fugir do que construímos. Isso vale muito mais que ter você. Também não desejo te assustar, pois não é tão fácil entender o que diz o coração.
Acabamos de ver Ítalo Gutierrez, que é um dos talentos aí do Instituto Cegos. E voltando um pouco ao assunto da atualidade, junto com esse universo, tem uma coisa muito legal, porque a gente vê, né, o jovem no topo aí das redes sociais, da tecnologia, as mídias sociais aí. E a gente tem várias plataformas como Instagram, TikTok, em que os jovens estão muito mais abertos para falar um pouco desse processo da deficiência visual. Você falou, a gente está conversando aqui das próteses, e tem muitos jovens, eu acho que mundo afora, que a gente vê trazendo um pouco essa vivência das próteses, falando um pouco dos cães-guias, como a gente falou ali, um pouco dessa vivência, né? E qual a importância de trazer o jovem para o topo num assunto que ainda, por mais que esteja sendo muito discutido, ainda é muito tabu? Qual a importância do jovem, que é muitas vezes o pilar e o que faz a mudança de uma sociedade, tá trazendo a deficiência visual para o topo e falando um pouco de seus problemas e de como ajudar aí? Eu acho muito importante quando as escolas elas entendem que a criança está no processo de formação, né, enquanto cidadão, e levar essas crianças para conhecer essa sociedade diversa, né? Então, nós temos lá, todas as quartas-feiras, no Instituto Cegos, uma professora que recebe os agendamentos das visitas, né? E aquelas crianças, quando vão lá conhecer as outras crianças, né, conhecer como é que funciona uma escola de inclusão, elas passam a ter um conhecimento de como é a sociedade. Sim. Né? Teve um fotógrafo que ele resolveu fazer uma série de fotografias, aí procurou o Instituto e disse que não sabia que no mundo tinha tanta criança cega, tanta pessoa cega, porque ele só via 1 ou 2 cegos na rua, né? Sim. Então, quando ele chegou numa escola então, ele fez uma sequência de fotos, vou até falar para o Nicolas, né, que gosta de fotografia, apresentar para ele essa exposição Olho Vivo. E ele disse, rapaz, eu não sabia que a pessoa cega também tinha fotogenia, era fotogênica. Então, ele fotografou crianças, ficaram umas imagens belíssimas, né, E hoje em dia, falar em fotografia, existe curso de fotografia que o próprio cego que bate a fotografia, né, que faz a impressão, tem a foto que você pode tocar na foto, né, ter a dimensão da foto. Massa, através desses contornos, né? Então, para que isso aconteça, é preciso que a juventude tenha essa oportunidade de ter esse conhecimento, de ter esse acesso, né? Às vezes você vai a uma peça de teatro, né? Como o Lessa esteve lá conosco no grupo de teatro Olho Mágico, que eu faço parte também. E aí vai fazendo esse elo com as outras pessoas, né? Até já falei para o Pedro que vamos provavelmente no próximo semestre trazer para cá uma peça aqui para apresentar para vocês. Você falou um pouco da escola, e eu acho que ela é um papel assim determinante na conduta do jovem. A gente vê que ela muitas vezes traça ali uma personalidade. Quando tu convive, a escola é muito além dos estudos. Eu acho que contato social é muito forte, mas a gente não vê uma acessibilidade tão forte, a gente não vê uma inserção tão forte das pessoas com deficiência dentro da escola. E por que isso acontece? Por que a gente tem essa necessidade de ter as escolas especializadas? Por que não tem a inserção mesmo como sociedade um todo? Uma das questões é a questão, entre aspas, da ignorância. Ou seja, a pessoa não tem aquele conhecimento, acha que uma criança com deficiência vai dar mais trabalho do que outra, ou que vai onerar mais ainda a escola, né? A outra questão é realmente a falta de boa vontade, né? A falta de cristandade da pessoa, de solidariedade, de fraternidade. E, na minha sincera opinião, como eu já falava no começo, né? Quando a gente chegava nas faculdades para fazer as palestras, de que ninguém forma cidadão dentro de uma escola para separá-los em categorias, em perfis, né? Porque você vai construir uma sociedade totalmente desassociada, né? Então, você tem um professor que tem 50 alunos, por exemplo, em sala de aula, se ele tiver um com deficiência, então, ele não tem que fazer com que os 50 alunos fiquem em torno daquele um, nem aquele um fique em torno dos 50. Ele tem que encontrar a pedagogia correta, né? Buscar os recursos, os instrumentos, para que todos sigam juntos e ele dando acessibilidade, né? Entendeu? A gente também estava falando um pouco antes de começar o bate-papo sobre o jovem no mercado de trabalho e trazendo uma intersecção aí para o jovem com deficiência visual ou, enfim, algum outro tipo de deficiência. Como é que funciona o mercado de trabalho para esse tipo de jovem? Ele está preparado para a chegada deles ou não? Infelizmente ainda não, né? Por quê? Porque
passa por todo esse processo, né? Do preconceito, da falta de conhecimento, achar que vai ter mais custo para a empresa, né? Mas eu conheço profissionais cegos que são os melhores profissionais das suas empresas, né? Então, por isso que é necessário você, às vezes, ter que criar leis, né? Leis de cotas, por exemplo, para obrigar. Existe uma lei que garante que se a empresa tiver, por exemplo, 100 funcionários, então ela vai ter que ter 2% de pessoas com deficiência. E vai aumentando esse processo. Aí a empresa prefere o quê? Ela prefere a pessoa que tiver menor deficiência, né? Então, para o cego já é mais complicado, para o surdo, para que tem deficiência intelectual. Eu conheço uma pessoa que tem síndrome de Down, né? Trabalha numa farmácia e é um dos melhores profissionais dessa farmácia. Que bom. Você trouxe um pouco o mundo das academias, do universo literário, enfim. Você tá aí dentro de um mundo muito amplo e de diversas academias que a gente ouviu ele falar. Como é trazer a literatura para o topo? Como é você se ver num lugar de topo mesmo com um mundo muitas vezes subjugando, trazendo como inferior? Como é você se colocar lá em cima? Como você se sente assim? Na realidade, vou falar da minha vida pessoal, né? Eu sempre entendi a vida como uma planície, entendeu? Não como um planalto, algo que você suba, que você desça. É uma planície onde todos têm direito a acessar essa planície. Sim. Né? Então, não existe ninguém que está abaixo de você, nem acima de você. Estamos todos nessa planície. É só questão realmente de condição que o Estado, que a família, que toda a sociedade dá, da justiça, né? Social... da boa vontade de cada um, né? do empenho. Então, foi muito interessante quando eu entrei, por exemplo, na Academia Metropolitana de Letras de Fortaleza, que na minha primeira fala eu já anunciei para todos os meus confrades que eu tinha essa limitação visual e dei algumas orientações como é que eles poderiam lidar com aquele processo nas reuniões ou nos eventos da academia, né? Então, foi muito interessante porque hoje muitos intelectuais, inclusive... eu posso citar aqui confrade meu como nosso ex-governador do estado, o senhor Gonzaga Mota, né, que ele viu meu trabalho, né, no instituto e ele me disse que se ele fosse governador ainda, hoje ele me daria uma medalha, né, pelo trabalho. Até inclusive atendi uma pessoa da família dele na época que estava na nossa escola. Então é dessa forma, sabe? Você falou uma coisa muito interessante agora, que é o governo. Eu acho que as pessoas com deficiência, elas pagam os mesmos impostos que qualquer outras pessoas, elas têm os mesmos direitos que qualquer outras pessoas. São consumidores. E a gente sabe que o governo, ele tem o direito de trazer uma sociedade acessível para todos, né? E como é que funciona isso na prática? Existe essa acessibilidade? A gente vê isso acontecendo ou não? Vou dar aqui um exemplo. Uma determinada secretaria dos nossos governos, né, imaginou fazer um projeto chamado de Praia Acessível. O que seria isso? Seria uma praia onde uma pessoa chegasse lá, um cadeirante, um deficiente visual, chegasse nessa praia e tivesse acessibilidade, pudesse ter apoio para entrar no mar, né, para usufruir daquele lazer. Tudo bem, aí fizeram esse projeto, mas fizeram num único lugar, né? Quando a praia pode estar acessível em todos os lugares, basta você ter uma formação, né? Sim. Como você permitir que o cadeirante chegue lá no mar, Isso é pela muito areia. louco, porque traz o deficiente pra margem, né? Como se ele tivesse um lugar. um lugar. E o lugar dele é o mundo. O lugar dele é o mundo. Tem todos os lugares. Entendeu? Sim. Uma coisa que a gente tem que falar também, porque acho que é muito importante e faz um paralelo muito grande. A gente recebeu aqui há alguns meses o Dr. Marcos, que ele desenvolve o trabalho lá com teatro no Instituto Cegos. E a gente quer entender o que é esse trabalho. Você ali como ator, né, da peça. Fala pra gente como como funciona e o que é que vai vir por aí. O doutor Marcos é uma dessas pessoas que tem essa visão sensível, né? Então, quando ele chegou no Instituto para apresentar um trabalho de término do curso dele na formação teatral, que era uma peça do Teatro dos Sentidos, aí teve a ideia, né? Então, vamos montar um grupo aqui dentro do Instituto. Então, selecionou 15 atores com deficiência, são todos deficientes, baixa visão e cegos, e já vamos fazer 4 anos, né? De muitas apresentações demonstrando que não tem diferença, né? A diferença é só no recurso, você estudar seu script ou em braille ou através de um áudio gravado, né, para memorizar suas falas. E a gente percebe o quanto isso aí traz autoestima, enquanto isso... muitas pessoas comentam, não, mas aquele ator ali ele não é cego não, que ele saiu de um ponto para falar com outro ator e soube que o cara estava dando a mão para ele segurar, entendeu?
Mas é todo um processo, né? De acessibilização, né? De treinamento, de adaptação. Né? E dentro Então, das peças a gente vê uma coisa que é muito legal e pouco explorado, que é essa coisa tátil. A gente vê as pessoas com visão se colocando no lugar das pessoas sem visão. A gente vê elas, enfim, pegando nas coisas sem ver, sentindo coisas sem ver. Imaginando, né? Elas estão inseridas num universo que não é delas, mas que é importante estar inserido para entender as dificuldades e assim poder fazer alguma coisa. Como é que funciona essa inserção? Como é? Conta aí pra gente. Nós temos lá no Instituto uma chamada sala escura, onde alguns visitantes entram nesta sala, né? E muitas pessoas passam mal, porque quando elas vêm sem a visão, e elas são guiadas por um cego, dentro daquela sala escura, né? Então ela pisa numa coisa assim, mole ou diferente, o tato dela já não está adaptado a ter sensações diferentes, né? Então isso é muito importante. Eu até sempre coloco nas minhas palestras que o professor deve trabalhar em qualquer escola, nessa formação humana, que uma criança aprenda que ela tem 5 sentidos, ou 6, né? O terceiro olho, a intuição, né? Entendeu? E aprender a utilizar o tato, o paladar, né? Enfim, o olfato. Porque isso aí, às vezes, representa até você conservar a sua vida. Né? Às vezes você está aquele cheiro de gás no mundo e ninguém está sentindo, e uma pessoa está sentindo e vai... Né? Sim. Antes do papo começar, a gente estava falando... Bom, a gente estava papeando e tudo mais. E você perguntou se a Argentina do Norte Shop, alguma coisa assim, fica lá perto do Instituto, certo? Agora eu quero saber dos espaços, assim, mais especificamente em Fortaleza. Fortaleza é adaptada, é acessível? Fala um pouco dos espaços e tudo mais. Infelizmente, Fortaleza ainda não é uma das cidades mais acessíveis, né, no Brasil. O Brasil, infelizmente, é um país ainda... primeiro porque muita coisa não é organizada, né? Os projetos de infraestrutura, né? As cidades vão crescendo de forma desordenadas. Não é como muitos países que são desenvolvidos, né? Que tudo é tratado já de forma já pensada, né? Para tudo isso. Então, hoje em dia, não se pensa em construir um imóvel que não garanta que lá na frente aquele morador daquele imóvel vai se tornar idoso e pode estar numa cadeira de rodas e a cadeira vai ter que passar na porta do banheiro, do quarto, né? Então, qualquer projeto hoje em dia tem que ser feito de forma que o morador, em qualquer época da sua vida, ele tenha condição de ter toda a liberdade, né, de estar se movimentando dentro do seu espaço. Né? Então, tudo isso é informação que tem que estar na universidade, na escola, né, eu brinco nas palestras. Imagina você estar num lugar escuro. Você está num lugar e falta energia, fica tudo escuro. Mas alguém avisou antes, olha... Qualquer necessidade aqui, pessoal, nas paredes aqui laterais, vocês vão encontrar essas plaquinhas aí. Elas estão todas em braille, dizendo onde há a saída de emergência, quais são os procedimentos se faltar energia, alguma coisa, né? Aí quem souber o braille vai ter mais vantagem. Algo interessante, né, que você falou, se uma sala fica escura, e, por exemplo, a sala de cinema acontece uma emergência, e como é que o cego vai saber onde é a saída? Porque é aceso o nome. Tem essa coisa da acessibilidade na sala de cinema, nesses lugares, ou é uma coisa que as pessoas não pensam? Eu penso... As pessoas não pensam. Caraca. Vocês lembram de um acontecimento que houve, né? Numa boate, né? A Boate Kiss, né? Então, na época, eu joguei essa discussão para os grupos de pessoas com deficiência visual, né? E se fosse um deficiente visual que estivesse num local desse? Né? Qual seria o procedimento? Então, você começa a trabalhar. Né? Então... Eu sempre oriento, se você for para um local, você pergunte logo as coisas, onde é a saída de emergência, se localize nos pontos onde você vai ter mais facilidade, né, de encontrar, né, essas questões da segurança, né? Paulo, a gente está aqui quase encerrando, mas antes de encerrar, eu quero muito fazer uma pergunta que é muito importante e determinante para o futuro da acessibilidade. A gente vê que você vem fazendo várias palestras aí, mundo afora, a gente vê aí você defendendo mesmo essa causa, mas as pessoas estão dispostas a ouvir, elas estão querendo mudança, como é que tá aí? Bom, todas as vezes que eu falo, né, seja em mídia ou em palestras, eu sei que eu consigo deixar algumas sementes, porque eu falo para que vá na mente e vá no coração também, né? Então é só você realmente compreender o que é a vida, né? O que é ser feliz. Eu descobri que o sentido da felicidade é você fazer o outro feliz. Então eu fico muito feliz quando eu consigo ajudar alguém.
Então aquilo ali nunca vai me dar depressão, nunca vai me dar tristeza, porque aquilo ali me preencheu, né? Aquilo ali é uma luz que faz com que você vibre de forma intensa. Então é justamente essa questão, é você olhar para dentro de si e dizer que quer ser essa pessoa, quer ser essa criatura holística, não só um ser material, você quer ser um ser espiritual também, usar toda a sua plataforma de ser vivente, né? Que pensa, que sente e que é igual ao outro, né? O que o outro sofre na Terra, todo mundo que é morador da Terra vai sofrer. E eu acho que uma coisa muito importante que é agir, né? A gente sente, a gente vê, então a gente também tem que agir. A gente tem que tomar ali um pouco da situação, colocar a mão na massa, colocar a prática ali para funcionar. Então vocês jovens, chegaram no restaurante, vocês não são cegos, mas chegaram no restaurante e perguntar ao gerente, ao garçom, me diga uma coisa, se um amigo meu cego vier aqui, ele vai ter um cardápio em braille, ele vai ter, entendeu? Então aí não vai ter, né? Aí você disser para ela, se você tiver um cardápio em braille e divulgar isso, vai chegar um bocado de gente, um bocado de consumidor que vai consumir aqui, porque sabe que aqui tem acessibilidade, né? Tem inclusão. Bom, e tem um que gosta de uma cerveja. A gente está aqui encerrando mais um Espia na Rádio, mas eu queria convidar o pessoal que está aqui assistindo para ir lá no canal do YouTube da TV Dedé e conhecer um pouco os trabalhos envolvidos aqui na casa de Vovó Dedé, os trabalhos audiovisuais que trazem muito essa acessibilidade. A gente tem aí coisas, enfim, estruturas muito boas, a gente traz uma qualidade muito boa sonora, eu acho que isso é muito importante. Também traz, enfim, para quem tem a visão visual assim incrível. Então a gente chama para vocês conhecerem lá no canal do YouTube, só pesquisar TV Dedé, vão ter vários programas. O Pedro sempre traz aí. A gente trouxe o Revelarte, que foi o que o Ítalo Gutierrez participou, que foi um programa que tem essa ideia de apoiar novos artistas, trazer eles pro topo. A gente tem o Brasil Encanto, Sons da Casa, enfim, diversos programas. A gente convida todo mundo aí conhecer. Mas Paulo, queria muito agradecer aqui pelo dia de hoje, por trazer uma conversa tão enriquecedora e tão importante. A gente aprendeu muito e entendeu muito da importância que você tem hoje em dia. Você fala que fica muito feliz ajudando o próximo. E a gente fica muito feliz em ver você ajudando o próximo, porque a gente vê que tá fazendo sentido, que tá dando resultado. A gente vê aí o Ítalo, a gente vê aí diversos outros artistas, outras pessoas que têm uma vida consolidada por conta de projetos como os seus, de trazer um pouco essa alfabetização, de trazer essa qualidade de vida mesmo para uma pessoa que muitas vezes está perdendo o sentido, mas você traz lá, você revigora, e isso é muito importante. Eu queria muito agradecer pelo dia de hoje, agradecer, enfim, por essa 1 hora que foi, assim, muito mais que 1 hora para todo mundo que está aqui ouvindo. Muito obrigado, Paulo Cândido. Eu que agradeço, né, e parabenizo a Casa da Vovó Dedé, porque aqui é um espaço, é um nicho onde a juventude ela está construindo essa consciência, né, essa consciência social, artística. E fico muito feliz por essa oportunidade. Lembrando que a Casa de Vovó Dedé está sempre de portas abertas para todo mundo. Essas parcerias com o Instituto dos Cegos com certeza vão agregar muito. A gente tem peças, tem artistas, muitas pessoas para vir por aí. Inclusive, no próximo semestre vai vir pro teatro aqui, né? A gente vai trazer, acho que vai ter um pouco dessa parceria com o Marcos do teatro, enfim, com o Instituto dos Cegos. Quero muito ver. Vai ser bem legal. Verdade. Enfim, eu também quero muito agradecer a sua presença, que, como o Yamandu falou, é uma conversa muito rica, muito importante. Eu acho que você literalmente passou a visão para as pessoas que não entendem. Você falou, acho que no começo do programa, ou foi um pouquinho antes de começar, que às vezes a pessoa vê uma pessoa cega e não quer ajudar. Ela acaba se afastando. Então, acho que é muito importante a pessoa apresentar um terminal e perguntar, você precisa de ajuda? Então, acho que foi muito importante. Eu realmente parabenizo pelo seu trabalho. Espero ver você novamente aqui. Sim, eu quero muito ver essa peça que vai acontecer aqui na Casa de Vovó Dedé com essa parceria com o Instituto dos Cegos. É uma peça para as pessoas com visão, como assim? Pode contar um pouco, assim, antes da gente encerrar, como é que vai ser essa experiência para a gente e tudo mais? É uma peça chamada O Paletó, né, que é feita para todo tipo de plateia, né? Videntes e não videntes. Não é de sentido, né? É uma peça mesmo, uma história, né, contada de começo, meio e fim. Que massa. Então a gente aguarda ansiosamente, viu? Então, muito obrigado pela sua presença aqui. Essa pauta é muito importante ter aqui na rádio, no espaço da Casa de Vovó Dedé, que é um espaço muito acessível e tudo mais. Eu quero muito ver essa questão da peça. Eu fiquei muito, muito curioso e tudo mais. E muito obrigado pela sua presença aqui. Eu acho muito importante também frisar que hoje não é um dia especial. Hoje não enfim, eu acho que a acessibilidade ela não deve ser especial, entende? Eu acho que ela tá ali como algo normal. Então, acho muito importante a gente trazer para a sociedade. Quando eu falo de inserção, é isso. O dia
do deficiente visual não é a especialidade. A gente está trazendo para uma normalidade. Eu acho que quando torna especial, acho que a gente perde um pouco o sentido, a visão da humanidade. E a gente vai para aquilo que você falou da inferioridade, da superioridade. Então a gente está falando de pessoas normais, pessoas que convivem em sociedade e que estão aí no mundo como qualquer outra. A gente trouxe muito esses espaços. A gente tem a Casa de Vovó Dedé, e não só a Casa de Vovó Dedé, a gente tem um mundo para essas pessoas. Então, como você falou, o mundo é o espaço delas e a gente está aqui para ajudar, agregar e não fazer essas subdivisões. Então, Paulo, muito obrigado. E eu quero parabenizar vocês, né, que fizeram perguntas muito inteligentes, tá certo? Pertinentes. Não é todo mundo que consegue fazer isso, não, sobre esse tema aí. Então é isso, gente. A gente vai encerrando aqui mais um Espia na Rádio, aqui na Rádio Vovó Dedé. Exatamente às 4h09 da tarde do dia 23 de junho de 2022. É isso, um beijão e até a próxima. É.